versículo 47, que é Jesus falando assim: eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Até aí, amém? Feche seus olhos para nós orarmos. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor, papai, esse momento de palavra. Que o Senhor venha de maneira sobrenatural, que a Tua graça venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, que tudo que seja dito aqui, papai, seja direto do Teu altar, papai. Deus, eu me diminua nada, porque eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, mas que eu seja um canal do Senhor, papai, nessa noite, que eu possa ministrar a Tua palavra, Deus, que ela possa ser mesmo como uma semente lançada, Senhor Jesus. Deus, eu declaro, papai, que somente o Teu Espírito Santo é bem-vindo, que nenhum outro espírito é bem-vindo, Senhor Jesus. Que o Senhor coloque os Teus anjos aqui para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Senhor Jesus, eu oro também, papai, para que a nossa mente, Senhor Jesus, seja alinhada com a Tua mente, para que o nosso coração seja alinhado com o Teu coração, que nós possamos receber, Senhor Jesus, aquilo que vem do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, aleluia, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir comigo aqui em João 8, capítulo 1, para nós entrarmos aqui no momento de palavra. Nós iremos falar hoje sobre o amor do Senhor, sobre o perdão do Senhor, sobre a maravilhosa graça do Senhor, e de maneira sobrenatural, porque o Espírito Santo é um só. Se a gente for reparar, quase todos os louvores falaram de amor hoje. Ontem eu fui abençoada com os bolinhos caipira, né? Daí eu fui lá buscar, e aí ele falou: pastora, vai ser lapada a sua palavra? Eu falei: não vai ser amor, em nome de Jesus. E aí o Senhor me deu uma palavra aqui que eu espero que seja a transmissão do amor, a transmissão de quem Jesus é sobre as nossas vidas, amém? Então vamos ler aqui João 8, do versículo 1 ao versículo 11, amém? Estou lendo na versão NVT, que diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Versículo 6. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, e ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: aonde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Aí a mulher respondeu: não, Senhor. E aí Jesus disse: e eu também não a condeno, vá e não peques mais. Até aí, amém? Aqui nós vemos Jesus que foi encurralado numa situação onde ele tinha que entrar num lugar onde eles estavam tentando pegar alguma falha dele, pegar alguma brecha de Jesus e fazer ele ser acusado de algo. Mas graças a Deus, Jesus, ele conhece a lei, conhece a palavra, conhecia os mandamentos, a lei de Moisés, e ele foi rápido ao pensar e dizer que quem é aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E se nós formos parar para pensar e refletir nessa noite, o que eu quero trazer para vocês é que nós estamos vivendo numa geração da condenação. Vocês já repararam que nunca foi tão fácil julgar alguém como nós julgamos hoje em dia, né?
Hoje basta você ter um celular na mão e qualquer pessoa se torna juiz na vida de outras pessoas. As redes sociais, elas transformaram condenação em entretenimento. A pessoa comemora quando alguém cai. Hoje existem páginas de fofocas gospel, onde quando alguém comete qualquer pecado, onde comete adultério, onde comete desvios dentro da igreja, logo é colocado na página de fofocas, logo vira uma manchete. Erros têm virado manchete e pecados, eles viram conteúdos. E o reino de Deus, ele não funciona assim. Ele funciona completamente diferente, amém? O Senhor, se nós estamos praticando isso, se nós estamos entrando num lugar de julgamento, ou de comemorar os erros dos outros, ou de apontar os erros dos outros, nós estamos agindo completamente diferentes do reino de Deus, amém? Enquanto o mundo pergunta quem merece ser condenado, Jesus pergunta quem precisa ser alcançado pelo amor, É exatamente o que aconteceu em João 8, como nós lemos aqui. Ali nós encontramos uma mulher que ela foi culpada, ela foi pega ali em flagrante, Os religiosos, eles já estavam com pedra para apedrejá-las, mas em um dia comum, em um dia onde uma pessoa comum estava cometendo um pecado comum, Jesus a encontrou e Jesus a salvou e Jesus a livrou ali de ser apedrejada. Os religiosos, eles andam com pedras nas mãos para poder atacar e mostrar para as pessoas a qualquer momento, mas o que eu quero chamar a atenção para essa noite é que essa passagem, ele não fala somente de adultério, Ela fala realmente do tamanho do amor de Deus sobre nós. Em João 8, 3, 11, ele fala que a lei segundo Moisés dizia que essa mulher que cometeu adultério, ela deveria ser punida, E essa punição era feita através do apedrejamento. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de que eles não trouxeram o casal, o homem e a mulher que cometeram adultério, Ali eles trouxeram somente a mulher para ser apedrejada. Talvez fosse um homem conhecido, talvez fossem amigos, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é que trouxeram só a mulher para ser apedrejada. E aí a gente questiona onde é que estava o homem, Porque o flagrante, quando aconteceu, se a gente for parar para pensar, era um adultério, exigiam duas pessoas, um homem e uma mulher. Só que só trouxeram a mulher ali para ser julgada, Eles não buscavam justiça, eles estavam buscando uma vítima. Eles queriam que alguém fosse acusado, eles queriam que alguém fosse apedrejado, independente de. Os fariseus, eles não buscavam justiça. E talvez nós estejamos muitas vezes como os fariseus, não querendo justiça, querendo achar um culpado do nosso pecado, um culpado do nosso erro, um culpado das nossas falhas. E a condenação, ela sempre escolhe alguém para ser exposto. A condenação, ela sempre escolhe alguém para ser exposto. Mas a misericórdia do Senhor, ela procura alguém para ser restaurado. Olha a diferença entre a condenação e a misericórdia. A condenação, ela quer alguém para envergonhar, ela quer alguém para expor, ela quer alguém para ser apedrejado. Mas a misericórdia do Senhor, ela busca a restauração, ela busca o renovo, ela busca a santificação. Os religiosos, eles estavam mais interessados em provar que eram santos do que salvar uma pecadora. E aquilo ali continua acontecendo, Os fariseus, ou a gente pode falar os religiosos, eles apontam mais do que ajudam, eles condenam mais que restauram, e eles expõem mais do que abraçam. E infelizmente a natureza humana, ela gosta de construir tribunais, Quem nunca julgou, quem nunca participou de alguma conversa que não deveria, quem nunca fez um papo ali expondo o pecado de alguém, ou expondo ali a injustiça que alguém cometeu. Nós somos humanos, nós gostamos de construir tribunais, infelizmente. Mas o que eu quero colocar para vocês é que Jesus, ele veio para construir pontes, amém?
Jesus, ele veio para construir pontes. E enquanto todos estavam olhando para o pecado daquela mulher, Jesus, ele estava buscando, ele olhava para a possibilidade de redenção dela. Ele não estava procurando o pecado dela, mas ele estava procurando a redenção. Ele queria que a misericórdia dele alcançasse aquela mulher de maneira sobrenatural. Amém? Em João 8, do 6 ao 9, Jesus ele se abaixa e ele começa a escrever algo ali na areia, na terra, e a Bíblia não diz o que ele escreveu, né? Mas nós podemos ver que o resultado ele acaba sendo revelador para nós, porque um por um acabou indo embora. Não sei o que Jesus escreveu, mas os acusadores eles descobriram que também eram pecadores. Os acusadores, os religiosos, eles descobriram que eles também eram pecadores, porque Jesus fala que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, e todos os fariseus, todos os que eram ali os religiosos, eles saem um por um e acaba ficando somente Jesus e a mulher. A maior arma contra a soberba é lembrar da própria necessidade da graça. Então eu vou ler de novo para poder explicar mais uma vez. A maior arma contra a soberba é lembrar da própria necessidade da graça. Queridos, todos nós estamos aqui porque nós somos pecadores e nós somos necessitados da graça e da misericórdia do Senhor, amém? Se nós não fôssemos pecadores, nós já estávamos no céu com Jesus. Eu, como pastora, busco todos os dias lutar contra os meus pecados, luta todos os dias buscar a face do Senhor, buscar quem Jesus é. Talvez hoje eu tenha mais conhecimento daquilo que eu tenho que lutar contra, e talvez você esteja começando agora a caminhada com Jesus, talvez você ainda não tenha discernimento daquilo que te afasta do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem que ter total acesso à sua vida, para te demonstrar aonde você tem pecado, aonde você tem caído e aonde você tem errado. Quando nós não reconhecemos os nossos erros, quando nós não reconhecemos os nossos pecados, a soberba entra no nosso coração e nós somos afastados do Senhor. Quando nós não reconhecemos aonde nós somos falhos, nós estamos dando um passo de distância da presença do Senhor. Aqui na igreja, nós não estamos para julgar ninguém, nós não estamos para apontar o dedo para a cara de ninguém, mas uma coisa que eu, como pastora, preciso ensiná-los é que você precisa dar espaço para o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e mostrar aonde você tem errado, aonde você tem acertado, aonde você precisa fazer ajustes para que você não perca a misericórdia e a graça do Senhor sobre a sua vida, amém? Aqui, Jesus então declarou sobre essa passagem: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí eu quero dizer mais uma coisa para vocês, que a questão nunca foi quem pecou mais, quem é o maior pecador entre todos eles. A questão era quem pode viver sem misericórdia. Nós não podemos viver sem misericórdia, amém? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós precisamos da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor todos os dias. Todos nós dependemos da graça do Senhor, amém? Em Romanos diz que todos pecaram e precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Nenhum de nós permanecemos em pé sem mérito, por mérito. Se você é cristão, se você entende o sacrifício de Jesus na cruz, você entende que sem Jesus você não consegue. Se você é conhecedor da palavra do Senhor, se você é conhecedor da misericórdia do Senhor, você entende que sem Jesus nós não conseguimos parar de pé. Nós não conseguimos ficar sem nos desviar. Nós não conseguimos ficar ali longe da presença do Senhor, porque nós precisamos todos os dias da graça maravilhosa dele. Quando todos foram embora, ficaram apenas duas pessoas: a pecadora e o único homem que realmente poderia condená-la, que é Jesus. Jesus, ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Aqui em João 8. E ele fala assim: ninguém te condenou? E aí a mulher responde: ninguém, Senhor. E aí então vem uma das frases mais poderosas da Bíblia, que eu quero que você entenda e que você guarde isso no teu coração. Que Jesus diz assim: nem eu te condeno,
nem eu te condeno. Ele não condena os nossos pecados. Ele morreu para que nós tenhamos vida eterna com Ele. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para que nós possamos ser salvos. Ele morreu para que nós possamos entrar num lugar de graça. E Jesus, Ele não veio nos condenar, mas Ele veio para nos salvar e para que nós entremos nesse lugar junto com Ele. Amém? Jesus, Ele não acusou a mulher. Ele não disse assim: você pecou, você está errando nisso, você errou nisso, você é uma adúltera. Jesus em momento nenhum falou assim: você é uma adúltera, mulher, você foi pega em flagrante, você pecou nisso. E Ele também não falou que o pecado não importa. Jesus em momento nenhum falou que o pecado não importa. Na realidade, o que Jesus disse foi: eu não te condeno. E é isso que Jesus fala sobre nós nessa noite, que Ele não nos condena, que nós temos livre acesso à graça dEle maravilhosa. Amém? Jesus, Ele só dá uma direção para essa mulher. Ele fala assim: vá e não peques mais, vá e não adultere mais, vá e se livre dessas práticas ruins, vá e se livre dessas práticas que não agradam a Deus, vá e não peques mais. E aí eu oro e eu peço para que o Espírito Santo Ele nos sonde nessa noite e Ele nos mostre aonde nós temos errado, aonde nós temos pecado e aquilo que nós precisamos abandonar para alcançar a graça verdadeira do Senhor. Amém? Abra comigo em Lucas 23 para nós lermos um versículo. 23, 34. Amém? Quem for achando aí, dá um amém para eu saber. Aqui em Lucas 23, a partir do versículo 26, nós vemos Jesus, Ele sendo crucificado. Jesus, Ele sendo colocado na cruz. Ali toda a humilhação que Ele passou, toda a acusação que Ele recebeu. Nós vemos os soldados maltratando Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que em meio à dor, mesmo em meio ao momento de sacrifício de Jesus, mesmo em meio a tudo aquilo que foi feito com Jesus, Ele disse assim, versículo 34: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E aí os soldados estavam ali tirando sorte, fazendo 2 ou 1, para ver quem ia pegar a roupa de Jesus. Jesus na cruz, Ele estava sofrendo, Ele foi espancado, Ele foi humilhado, Ele foi pregado, mas mesmo assim Ele não pediu vingança, Ele não pediu justiça, Ele não pediu nada. Ele só disse: Pai, perdoa-lhes. Mesmo em meio à tristeza que Jesus estava vivendo, meio em meio às dificuldades, meio em meio à guerra, Jesus, Ele tem ali toda a graça maravilhosa dEle e Ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Talvez nós estamos nesse lugar de não saber o que nós estamos fazendo, porque quando nós sabemos que as nossas práticas são pecados, quando nós sabemos que o que nós fazemos de errado não agrada ao Senhor e nós continuamos fazendo, nós estamos negando a Jesus. Agora, quando nós não sabemos que nós estamos cometendo erro, Jesus, Ele está ali disponível para nos perdoar. É claro que quando nós estamos pecando, quando nós estamos cometendo erro e nós nos arrependemos, o Senhor, Ele se agrada do nosso coração e Ele nos encontra e Ele nos lava e Ele nos limpa e Ele nos coloca como num lugar de filho, de filha, e nós somos ali levados a um lugar de misericórdia todos os dias. No momento de maior dor, Jesus continuava amando. E aí em Tiago 2,13, eu vou ler aqui para vocês, diz assim, Tiago, ele está afirmando aqui, tá bom? É uma afirmação. Ele diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. A misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo, porque como nós vemos ali com a mulher que foi adúltera, Jesus teve misericórdia dela. Se nós formos seguir a lei, se nós formos seguir aquilo que é a lei de Moisés, ela deveria ter sido apedrejada.
ela cometeu um pecado, ela cometeu um adultério. Só que o sacrifício de Jesus, ele nos livra do juízo e ele nos leva para a misericórdia, amém? O Senhor, ele nos leva para a misericórdia, para o centro da vontade dele. Em João 3,16, vamos abrir comigo lá. Esse texto todo cristão deve saber de cor, hein? Amém? Vamos lá ler comigo João 3,16. Abra lá, ou lê aqui no telão. João 3,16, está escrito assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Amém? 18, não há condenação alguma para aquele que crê, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Até aí. Toda a Bíblia, ela pode ser resumida em uma única palavra. Eu acredito que o pastor sempre fala isso, que toda a Bíblia, ela pode ser resumida em uma única palavra, que é amor, né? Porque Deus nos amou, por isso Deus nos deu o seu único Filho, para que ele morresse, para que nós tenhamos vida eterna, para que nós possamos morar com Ele no céu, para que nós possamos vencer os nossos pecados diários. O amor, Ele se entregou na cruz por mim e por você. O próprio amor, a personificação de amor, o maior amor do mundo, se entregou por mim e por você na cruz, para que nós tenhamos vida eterna e para que nós possamos ser salvos e para que nós possamos viver a misericórdia dele todos os dias. O amor, ele sempre se entrega, ele não fica se justificando, nem falando. O amor de Deus, ele não muda conforme o nosso desempenho. Eu vou repetir de novo para você gravar. O amor de Deus não muda conforme o nosso desempenho. Quando você está bem, Jesus continua te amando, Deus continua te amando. Quando você está mal, Ele continua te amando. Quando você caiu, quando você peca, Ele continua te amando. Quando você está cheio de fé, Ele continua te amando. Quando você está sem esperança, Ele continua te amando. O amor de Deus por nós não depende da nossa estabilidade. O amor de Deus por nós não depende da nossa estabilidade. Como é difícil ser estáveis nos dias de hoje, né? Ou só eu que tenho dia bom, dia ruim, dia que eu estou mais para lá do que para cá, tem dia que eu não consigo nem, que eu deve dar uns gritos com as crianças. Eu falei na quarta-feira que eu saí de casa, eu fiz uma pipoca. Fiz uma pipoca para as crianças comer aqui na igreja, pipoca de micro-ondas fedida, aquela que cheira horror. Só que eu falei, não vai ter janta, vai comer pipoca. E aí eu falei pro Daniel, não abre a pipoca no carro, porque vai ficar fedido. Falei uma vez. Falei segunda vez, Daniel, não abre a pipoca. Falei 3 vezes, Daniel, meu filho, não abre a pipoca. Falei quarta vez, bravo, não abre a pipoca. Ele entrou no carro, fez o quê? Abriu a pipoca. Aí o meu carro, a gente chegou aqui na igreja cheirando pipoca, todo mundo fedido. E eu falei, não abre a pipoca. Mas por que é tão difícil uma criança entender o que a gente fala? Por que, Jesus? Eu falo, Jesus, me ajuda a ser uma boa mãe, me ajuda a ficar estabilizada, me ajuda a não gritar, me ajuda a não brigar, me ajuda a não dar uns beliscão. Mas é difícil. Eu falo no amor, eu falo gritando, eu falo ali às vezes boazinha, mas é difícil, né? A minha vida não é estabilizada 100% não, gente. Eu dou uns gritos também, dou uns berros, acordo de mau humor. Às vezes o pastor está atacado, ele também me tira do sério, as crianças também, todo mundo atacado. Tem dia que eu quero dar uma chinelada, mas não posso, dou só um beliscão. Mas Jesus continua me amando, mesmo quando eu estou desequilibrado, quando eu estou no meu momento ruim, quando eu estou querendo pegar Jesus, Ele continua me amando, e Ele continua te amando mesmo no seu dia ruim, mesmo no seu dia fraco, mesmo quando você está bem ou quando você está mal. O amor dEle não é desequilibrado igual nós, amém? Porque às vezes a gente ama mais Jesus, né? Às vezes a gente fala,
Hoje eu estou amando Jesus, hoje eu estou voando. E tem dia que a gente ama menos Jesus, fala, hoje eu estou amando mais ou menos Jesus, eu quero ali fazer alguma coisa, eu quero ali dar um pecadinho. Mas independente da nossa estabilidade, independente da nossa natureza, Deus, Ele é amor. E Ele mandou o Seu Filho para morrer na cruz por nós, para que nós possamos ter a vida eterna e estar com Ele o tempo todo, amém? E aí agora, eu quero que a gente abra lá em Mateus 13. Nós vamos ler junto aqui um texto. Mateus 13, 45, 46, amém? Aqui. A parábola da pérola. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. O negociante dessa parábola, ele vende tudo o que ele tem. Ele vende tudo, ele desapega de tudo para que ele comprasse a pérola de maior valor. Porque ele encontrou algo infinitamente superior, ele encontrou algo magnífico, ele encontrou algo que é indescritível. E o amor do Senhor por nós é como essa pérola de grande valor, que é indescritível, que não tem um valor, que nós não podemos comprá-lo, que nós não podemos ali sequer alcançá-lo, porque é o amor do Senhor sobre nós. Jesus, Ele não quer ser apenas prioridade na nossa vida, Ele deseja ser o suficiente. Ele deseja que não exista espaço para concorrência. Quem aqui tem concorrente com Jesus? Pode falar, gente, não precisa erguer a mão não, mas todo mundo tem concorrente, seja o seu Instagram, seja o seu celular, seja o seu trabalho, seja o seu compromisso, a sua família, seja ali o seu... sua vida financeira, sua vida sentimental, todos nós temos concorrentes com Jesus. Todos nós temos ali uma guerra interna dentro de nós que um dia Jesus está ocupando, outro dia outra coisa está ocupando, mas Jesus, Ele fala que Ele não quer espaço para concorrentes. Jesus, Ele quer ser o centro. Ele deseja ser o centro da nossa vida, Ele deseja ser o centro em nós. É por isso que relacionamentos saudáveis começam em Cristo, né? Duas pessoas incompletas não conseguem completar uma outra. Olha como isso é forte. Pessoas incompletas não conseguem completar uma outra. E aqui estamos falando de casais, né? Quando o casal não tem Jesus, quando o casal não tem Cristo, acaba sendo uma competição ali de quem é melhor, quem não é melhor, quem é pior, né? Porque às vezes tem competição para quem seja pior. Mas quando nós estamos em relacionamento com Cristo, Ele invade e Ele entra em todas as partes e todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos ser completos nele. Amém? Duas pessoas completas em Cristo conseguem construir um casamento saudável. Se você chegou nessa noite e ainda não chamou Jesus para estar no centro da tua vida, no centro do teu relacionamento, essa é a noite para você fazer isso, amém? Essa é a noite para que você chame Jesus para estar com você o tempo todo. E aqui, todo mundo já ouviu falar de como nasce uma pérola, de como é feita uma pérola. Eu acredito que eu já preguei isso também alguma vez, mas eu vou passar rapidamente aqui. A pérola, ela nasce quando um objeto estranho ou um corpo estranho, ele invade uma ostra, né? A ostra, ela tem uma mantinha assim, então quando vem uma areia, ou quando vem um resto ali de coral, ou alguma coisa vem por fora, e ele entra dentro da coxa, aqui tem uma manta, ela entra dentro da coxa, a ostra se fecha, e ali entra um processo de machucar a ostra. A ostra, ela é machucada, ela é ferida. E aquele, quem já teve aqui alguma coisa no olho, uma pedrinha no olho ali que a gente fica arranhando? É tipo isso. Esse corpo estranho, ele entra dentro da ostra e ele fica ferindo a ostra ali. E aí ela faz como se fosse uma manta, ela faz uma película e ela envolve esse corpo estranho, esse pedaço estranho, e ela faz como se fosse uma película ali.
e ali demora praticamente um processo de 3 anos para que a pérola seja formada. Então, a pérola, algo que é tão valioso, né, nos dias de hoje, uma pérola natural, né, gente? Porque tem as pérolas que não são naturais, que são feitas aí mais ou menos, que não é. Mas a pérola natural, que é retirada do oceano, que é retirada, né, da forma original de ser feito, ela nasceu de um machucado. Ela nasceu daquilo que era uma dor, ela nasceu daquilo que era uma ferida e virou aquilo que incomoda, né? Como eu falei ali, areia no olho, às vezes incomoda, e às vezes a gente quer coçar e acaba machucando, mas a ostra, ela cria essa película em volta desse corpo estranho, e aquilo que parecia uma destruição torna-se em riqueza, torna-se em algo puro, torna-se em uma joia. E é assim que Deus trabalha. Ele vê cada lágrima derramada, Ele vê cada luta que você faz, cada luta que você tem, cada decepção que você passa, cada perda que você tem. Mas o Senhor Jesus, Ele deseja que você coloque isso na mão dEle, para que a sua tristeza, a sua luta, a sua dor seja transformada numa pérola de grande valor, para que você entregue para Ele. A sua dor nunca foi um desperdício, ela está se formando algo precioso quando você encontra o Senhor verdadeiramente. A sua dor, ela não é um desperdício quando você coloca na presença do Senhor. Amém? O mundo diz que o amor é um sentimento, mas a Bíblia diz que amor é uma decisão. O mundo diz que nós não escolhemos quem amar, mas Jesus escolheu amar e amar a cada um de nós, né? O mundo diz que acabou o sentimento, né? Quantos relacionamentos são terminados ou quantas brigas acontecem porque é dito que acabou o sentimento, mas Jesus, Ele permanece fiel e Ele nunca nos abandona. O mundo, ele apresentou aquele cupido, né? O cupido romano que solta a flecha e você se apaixona algo loucamente, né? Uma paixão às vezes aleatória, incontrolável e sensual e irresistível. Mas o que eu quero que você aprenda nessa noite é que o amor bíblico é completamente diferente. Amém? O amor bíblico não tem nada a ver com cupido. Se você tem um relacionamento, se você é casado, noivo, namorado, o amor de Deus não tem nada a ver com o amor sexual, o amor sensual. O amor bíblico, ele escolhe, ele permanece, ele sacrifica, ele suporta, ele constrói e ele perdoa. Essas são características de um amor verdadeiro, de um amor bíblico, porque quando você tem um relacionamento com o Senhor Jesus, e você coloca o seu relacionamento de casal aos pés do Senhor, o seu amor, ele precisa ser transformado. Ele precisa ter essas características, ele precisa escolher permanecer, ele escolhe sacrificar, ele escolhe suportar em meio à dor, ele constrói, ele perdoa. O amor verdadeiro não é governado pelas emoções. Se você tem um relacionamento onde o amor é governado pelas suas emoções, está faltando Jesus aí, amém? Você precisa chamar Jesus para o seu relacionamento. O amor verdadeiro, ele entra nas nossas vidas e ele é governado pela vontade de Deus. O amor verdadeiro, ele é governado pela vontade de Deus. Amém? Agora aqui, para a gente poder já caminhar mais para o fim, vamos ler em Mateus 22, 35 e 40. Do 22, do 35 ao 40. Aqui a gente vai ler sobre o mandamento mais importante, que diz assim: um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente.
Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Primeiro, amará ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Depois, amará o seu próximo. Daí tem um detalhe, né? Que a gente esquece muitas vezes: como a ti mesmo. Quem nunca recebeu o amor de Deus não consegue amar corretamente, não consegue demonstrar verdadeiramente as misericórdias, o cuidado, estabelecer relacionamentos verdadeiros. Quando nós não recebemos o amor do Senhor, nós não conseguimos estabelecer relacionamentos verdadeiros. Primeiro nós recebemos o amor do Senhor, primeiro nós recebemos o sacrifício dele na cruz por nós, e depois nós transbordamos. Primeiro nós somos perdoados dos nossos pecados, depois nós perdoamos. Primeiro nós somos restaurados, depois nós restauramos. O amor recebido se transforma em amor oferecido. Quando eu recebo o amor do Senhor verdadeiramente, eu ofereço o amor verdadeiramente, sem cobrança, sem dor, sem mágoa, sem nada. Eu só consigo transmitir o amor, né? Eu falo que eu amo essa igreja, eu amo estar na casa do Senhor. Tanto eu quanto o pastor, nós amamos essa casa, nós amamos estar aqui. A nossa família é aqui, os nossos amigos estão aqui, e nós demonstramos o amor de Cristo pelas nossas vidas aqui pela igreja, porque nós entendemos que esse é o amor verdadeiro. Esses dias me falaram: pastor, você todos os dias estão na igreja? Eu falei: todos os dias não, quase todos os dias. Segunda-feira é o nosso sábado, segunda-feira é o dia de descanso, então menos segunda. Os outros dias quase nós temos compromissos aqui na igreja, e para nós é uma alegria, porque nós amamos estar aqui, nós amamos a igreja, nós amamos a casa do Senhor. E não é um discurso somente, é algo que é uma atitude. Eu deixo de fazer muitas coisas na minha casa, eu deixo louça, eu deixo roupa, porque se algum irmão pede ajuda: pastor, eu estou doente, vem orar por mim, pastor, aconteceu isso, vem orar por mim. Eu deixo o que eu tenho que fazer das minhas coisas normais e eu vou lá demonstrar o amor do Senhor sobre a vida dessas pessoas, porque esse é o meu chamado e esse é o seu chamado, é o chamado de demonstrar amor verdadeiramente. Amor não é um discurso, é uma atitude. Nós vimos em João 3,16 que Deus não diz apenas que Deus nos amou, mas diz que Deus deu algo. Em João 3,16, o amor, ele se movimenta. Se você está parado no mesmo lugar, se você não consegue se movimentar, você precisa receber aí o amor do Senhor, amém? Jesus, ele não declarou só apenas o amor, ele morreu por nós, ele se colocou em sacrifício por nós, para que nós possamos ter a vida eterna, para que nós tenhamos salvação. Jesus, ele nos serviu, ele nos perdoou, ele nos ensina a permanecer, e ele se sacrificou por nós. O amor verdadeiro sempre produz evidências. O amor verdadeiro sempre produz evidências, e o Senhor Jesus, ele quer entrar nas nossas vidas para que nós possamos trabalhar e mostrar evidências de quem ele é nas nossas vidas para o mundo lá fora. Como eu falei, como nós lemos aqui, que primeiro de tudo é amar a Deus de todo o teu coração e todo o teu entendimento, e o segundo mandamento é amar o teu irmão como a ti mesmo. Se eu não recebi Jesus dentro da minha vida, se eu não conheci Jesus verdadeiramente, eu não consigo amar meu irmão como a mim mesmo, e eu preciso receber esse amor, amém? No início, como nós lemos, havia uma mulher que ela estava esperando para morrer. A mulher que foi a adúltera, ela já estava com a sentença dita: você vai morrer, você vai ser apedrejada. E no final da história, no final da história, nós vemos uma mulher completamente transformada, pronta para viver. E o que mudou do início do texto lá de João 8 para o fim do texto de João 8? Uma mulher que estava condenada para uma mulher que pode viver. Ela encontrou o amor verdadeiro, ela encontrou Jesus, e o amor, ele não apagou o passado dela de pecadora, ele não apagou ali os pecados dela, não apagou
o passado dela pecaminoso, mas Ele mudou o futuro dela. Jesus encontrou essa mulher e mudou o futuro dela completamente. E aí hoje eu quero que você reflita e talvez aqui na igreja hoje tenham pessoas que estão sendo condenadas pela culpa, pelo pecado, pela vergonha, pela opinião dos outros, mas Jesus, Ele continua fazendo a mesma pergunta. E aí eu quero que você pergunte para você mesmo, aonde estão os teus acusadores? Eu quero que você olhe para você, olhe para o seu pecado, olhe para a sua luta e você reflita, onde estão os meus acusadores? Porque Jesus, Ele diz para nós que Ele não nos condena. Por que nós aceitamos Satanás colocar nos nossos ouvidos que nós somos condenados, que nós somos perdidos, que nós temos ânimo dobre, que nós somos pecadores, que nós somos infelizes, que nós somos tristes, que nós não temos mais jeito? Por que nós aceitamos essas condenações nos nossos ouvidos, sendo que o próprio Jesus, Ele diz que Ele não nos condena? Ele diz para nós, vai, não peques mais e vai viver a sua vida através da misericórdia. Você foi salvo pelo sacrifício na cruz. Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos transforma. Por que nós estamos paralisados nesse lugar de condenação, de autocomiseração, sendo que o próprio Jesus, Ele nos livrou e Ele nos perdoou? Amém? Deus, Ele não está procurando por pessoas perfeitas. Como eu já falei, eu também sou pecadora assim como você. Talvez eu tenha um nível de me arrepender mais para Deus ter me colocado como pastora. Talvez eu só estava disponível. Talvez, a gente nunca sabe. Mas faz 10 anos que nós pastoreamos, e faz 10 anos que Deus nos sustenta, e faz 10 anos que eu estou aqui lutando contra os meus pecados, buscando cada dia mais e mais ser parecidas com o Senhor, buscando encontrar o Senhor verdadeiramente. Jesus, Ele não procura por pessoas perfeitas, mas Ele está procurando por corações rendidos. Amém? Talvez você tenha sido condenado por pessoas. Nós moramos numa cidade pequena, né? Talvez você seja conhecido, talvez as pessoas tenham te julgado, talvez você tenha sido condenada. Deixa eu contar uma coisa engraçada, só para quebrar o clima. A gente morava em Jacareí, né? Faz 6 meses que a gente mora aqui em Guararema. E aí a gente nunca passou por isso. Jacareí não é super grande, mas também não é Guararema. E aí a gente, domingo passado, saiu daqui da igreja e foi pegar uma pizza, né? E aí o pastor entrou na pizzaria, a pessoa da pizzaria falou: Henrique, você quer uma pizza 4 queijos com borda recheada? Daí o pastor falou, isso. Daí o pastor voltou no carro rachando o bico, falou: amor, eu sou guararemense real, as pessoas me conhecem pelo nome, sabe a pizza que eu quero e já sabe até ali, borda recheada. Falei, amor, a gente virou guararemense real, amor. E aí eu falei, lá nunca aconteceu isso com a gente. Mas aqui as pessoas já sabem quem a gente é, já sabem pelo nome, Henrique, pizza de 4, já aprendam a pizza que o pastor gosta, pizza de 4 queijos com borda recheada. E eu falei assim, pois é. E aí eu falei, gente, as pessoas nos conhecem, e talvez com você que tenha chegado até aqui, você já foi apontado o dedo por você, já foi falado mal da sua história, as pessoas já te condenaram, né? Já fizeram picuinha a seu respeito. Talvez você passou por situações que, né, não cabem dizer, mas o Senhor, Ele não te condena. O Senhor, de maneira nenhuma, Ele quer que a sua culpa seja colocada num outdoor e que você seja acusado na praça. O Senhor, Ele quer que o amor dEle venha transpassar todo o pecado, transpassar toda a culpa, e que você encontre verdadeiramente o amor verdadeiro do Senhor, né? Talvez você esteja carregando culpa de muitos anos e você tenha chegado até aqui com um sentimento que você nunca compartilhou com ninguém, nem mesmo com Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite que existe um amor maior que a sua culpa, que existe uma cruz maior que o seu passado, que existe um Salvador maior que o seu pecado. Hoje Jesus continua escrevendo uma nova história, e Ele deseja que você queira essa nova história com Ele. Jesus, Ele deseja que você queira esse novo lugar, esse novo caminho, né? As pedras podem até estar na mão dos homens, mas a última palavra sempre vem do Senhor. E eu quero dizer isso sobre a sua vida nessa noite: a última palavra sempre vem do Senhor.
Talvez os seus sentimentos estejam confusos, a sua mente esteja confusa, a sua vida financeira está confusa. Talvez você esteja para perder carro, perder casa, sei lá. Talvez você não consegue pagar a escola dos teus filhos. Talvez você não consegue pagar suas contas, ou você não consegue colocar provisão dentro de casa. Mas a última palavra vem sempre do Senhor. Quando você se coloca diante dele, quando você ora, quando você busca, ele vem com o amor dele de maneira sobrenatural sobre você, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então o Senhor, ele te chama nessa noite. Vem se derramar para o amor dele. Vem declarar que você deseja mais do amor dele. Vem entrar nesse lugar de amor, de graça, de misericórdia. Assim como aquela mulher que estava para ser apedrejada, mas o Senhor, ele interviu e disse que ele não condenava ela. Hoje o Senhor diz isso sobre mim, sobre você, que ele não nos condena, mas que ele deseja sim que nós tenhamos uma vida eterna com ele, em nome de Jesus, amém? Se abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos ir aqui para o louvor final, e eu quero que você reflita e que